Ligado, tá ligado? Tá ligado. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar então com compacidade. Visto pela perspectiva de convergência. Então, é engraçado que a definição de compacidade, que a primeira que a gente vai ver, não vai usar coberturas abertas, não vai usar nada, mas assim, a gente vai chegar na definição de compacidade via convergência. Então, motivação. Vocês concordam que convergir é bom? Certo? A gente gosta que as coisas converjam, todo mundo fica feliz quando alguma coisa converge, uma sequência converge, um filtro converge, as coisas dão certo. Então, dado que a resposta é sim, assim, dado que a resposta é sim, trivialmente, né, convergir é muito legal, vale perguntar o que aconteceria, vale indagar o quão bom é um espaço. Bom é um espaço, bom entre aspas, né? Em que tudo converge. Tipo, convergência é legal. Vamos assumir então que tudo que pode convergir, converge. Vou assumir que todos os filtros convergem. Por exemplo, um espaço com essa forma. Então, em outras palavras, como seria a topologia de X de X1 se todo filtro próprio convergisse? Só para saber se vale a pena fazer a pergunta ou não. Mas vocês chegaram a ler o começo da sessão de compacidade no texto, sim? Então quem já leu sabe que a resposta disso vai ser, tipo, o espaço é uma merda. Que vocês não leram. Tá, ótimo. É ótimo porque aí eu posso explicar de um outro jeito. Pensa assim, que é... Se num espaço toda sequência converge, imagina que no espaço toda sequência converge, toda. Aí imagina que esse espaço tem mais de 2 pontos. Ele tem um ponto X e um ponto Y. Vocês concordam que se nesse espaço toda a sequência converge, então não tem como esse espaço ser Hausdorff? Ele não pode ser de Hausdorff, porque eu estou assumindo que toda a sequência converge. Então, porque se ele fosse, não. E se eu pegasse agora a sequência que alterna entre x e y, essa sequência que alterna entre x e y, suponha que, tipo, como que eu posso dizer? Exatamente, não tem como, se ela não pode convergir para o y, porque como ela alterna, você sempre vai ter índices que estão escapando desse aberto. Então ela não pode convergir para o y. Ela também não pode convergir para o x, porque pelo mesmo motivo. E ela também não poderia convergir para um terceiro ponto, justamente se
se essa sequência que alterna entre dois pontos converge para um terceiro, ok. Se ela converge para um terceiro ponto, e seu espaço fosse de Hausdorff, você faria o mesmo tipo de argumento. E você conseguiria separar aqui, e aí não tem como, de qualquer forma. Imagina que de alguma forma estranha você fosse falar, ela converge, mas ela não converge para nenhum desses dois, ela converge para um outro. Você tenta. Beleza. Pega esse terceiro ponto, então, para onde ela está convergindo. Só que você consegue um aberto disjunto desses outros dois, do seu espaço de Hausdorff. Então, essa sequência aqui, que está alternando, ela nunca vai convergir para os pontos do seu espaço de Hausdorff. Então, a moral da história é, na contrapositiva, se toda a sequência converge, você não consegue separar quaisquer dois pontos distintos por abertos juntos. Então, o seu espaço é uma merda para fazer análise. Porque para análise você quer unicidade de limite. Então você quer Hausdorff. Você precisa disso. No caso, se todo filtro próprio converge, então ignora esse desenho aqui, mas então, em particular, se você olha isso aqui, o conjunto que só tem o X é um filtro. É um filtro próprio. Se ele converge para alguém, então significa que ele converge para Xzinho para algum Xzinho. Só que para esse filtro convergir para esse Xzinho é porque o filtro de vizinhanças do Xzinho está contido aqui dentro. Então, o único aberto que tem o Xzinho é o Xão. É essa a única conclusão que você pode chegar. Então, logo, Xão é o único aberto que contém o Xzinho e, portanto, se X tem pelo menos dois elementos, então X não pode ser Hausdorff. Então X não é de Hausdorff. Porque você não consegue um outro aberto para separar ele. Tá? Então é uma merda você querer que tudo convirja. É tipo no filme Todo Poderoso, o primeiro, quando o Jim Carrey assume o papel de Deus e aí ele dá um Ctrl A lá nos pedidos das pessoas e fala aceitar os pedidos das pessoas. Não sei se todo mundo assistiu esse filme. Não? Quem nunca, tá? Aí o que acontece, em particular, muita gente pedia para ganhar na Mega Sena, na loteria americana. E todo mundo que pediu ganhou. Só que aí o pessoal ficou pistola, porque todo mundo ganhou na loteria americana, e aí o prêmio ficou uma mixaria, ficou uma merda. Então quando tudo não tem graça. Quando uma coisa é muito boa, para ela ter valor, você tem que ter outras coisas que não satisfazem isso, justamente para ter algum valor, assim. Senão a coisa é trivial em certo sentido. Mas beleza, tudo convergir é uma merda. Mas então a gente pode falar o seguinte: e se eu estou num lugar onde nem tudo converge, mas eu posso alterar a coisa para que ela convirja? Em análise na reta, em espaços métricos, esse é um dos jeitos de você introduzir compacidade. Você não quer que toda a sequência convirja, mas toda a sequência ter uma subsequência que converge. Pode ser algo interessante. Aqui vai ser o análogo.
Não vai ser todo filtro que vai convergir, mas todo filtro vai estar contido num filtro convergente. A grande sacada é o seguinte. Então, a sacada para corrigir esta exigência muito forte é sugerida pelo próximo exercício. Que, como a maioria dos meus exercícios, é um exercício que se bate o olho assim. Eu gosto de exercício fácil. E que é assim: se F e G são filtros próprios em X, então e o F está contido no G, então o limite do filtro F está contido no limite do filtro G. Lembrando, isso aqui é o conjunto dos pontos tais que o filtro converge para aquele ponto. Tá, então se eu tenho dois filtros, um está contido no outro, então se o primeiro converge para um ponto, o segundo também converge. O que é automático, pela definição do que é um filtro convergir. Esse filtro converge para o x, se o filtro de vizinhanças do x está dentro do F. Mas se está dentro do F, está dentro do G. Acabou, é automático. Agora, isso sugere por quê? Ok, eu estou num lugar onde eu tenho um filtro onde isso aqui deu vazio. Então, tudo bem, ele não converge para nenhum ponto. Mas pode ser que exista um filtro que o estende e esse filtro converja. Então, pode ser que se eu acrescentar coisas no filtro, ele passe a convergir. Então, eu não estou mais pedindo que todo filtro converge, mas eu estou pedindo que... Eu vou pedir, não ainda, mas eu vou pedir que todo filtro está contido num filtro que converge. Essa vai ser a nossa definição de compacidade daqui a pouco. Mas aí, só para fazer uma observação que talvez ajude a fazer o link dessa definição com a definição de análise, eu vou falar de subsequências versus subnets. Que eu ainda não defini para vocês o que é subnet. Porque tem muita definição diferente de subnet, e aí nem todo texto concorda. Mas a ideia, vamos lá, é a seguinte. Primeiro, subsequência. Vamos definir, recordar o que é subsequência. Uma sequência YN é subsequência de XN se quando você, intuitivamente, né? Quando você olha os termos que estão aqui, esses YNs, eles são certos XNs aqui dentro que eles aparecem emaranhados no meio desse XN. Então, o que a gente costuma escrever isso como XNK, e aí você pensa que esse NK está crescente, então você tem um N0, N1, N2, N3, e isso está selecionando para você a subsequência.
No caso, formalmente, se existe uma função crescente, estritamente crescente, H dos naturais nos naturais, tal que o diagrama comuta. Ai, que massa. Então, aqui está esse. Isso, exatamente. Tal que isso aqui comuta. Porque esse negócio comutar significa o seguinte: eu estou dizendo que se eu pegar um nzinho e mandar para o x pelo y, estou falando que um kzinho fica melhor. Um hk é a mesma coisa que eu mandar o k primeiro pela função h e depois pelo x. Então, eu estou dizendo que os hkzinhos são certos xzinhos da sequência indexados por uma função estritamente crescente dos naturais. Então, é um jeito diagramático de dizer o que é uma subsequência, tá? Em geral, a gente escreve assim. Esse HK a gente escreve como sendo NK. Então, a ideia é que você tem N0 menor que N1, menor que N2, menor que N3. E aí você quer que o Y0 seja o XN0, o Y1 é o XN1 e assim vai. É só um jeito bem econômico de dizer o que é uma subsequência. Agora, o engraçado é o seguinte. Eu vou fazer esse. Proposição. Se YN é subsequência de XN, então, quando você faz o filtro gerado pelos rabos da sequência XN, ele está contido no filtro gerado pelos rabos da subsequência. Essa é a primeira coisa que dá um nó na cabeça quando você vai fazer essa passagem de sequência para filtro, net para filtro. O conceito de superfiltro, um filtro conter um outro, é o análogo do conceito de subsequência, que é a ideia de uma sequência dentro da outra. Então, meio que você inverte a intuição quando você vai trabalhar com filtro. Um filtro maior, em algum sentido, ele está te dando uma sequência menor, uma sequência encaixada dentro da outra. Isso aqui acontece pelo seguinte, ó. A gente quer pegar um animal aqui, dado um A que pertence a esse filtro, a gente quer mostrar que esse animal pertence a outro. Esse animal pertence a isso aqui. Para a gente conseguir mostrar que esse conjunto pertence ao filtro gerado por essa sequência, eu tenho que encontrar um momento a partir do qual está todo mundo lá dentro. Então, para isso, não sei, é trivial, mas
É aquela coisa de que o professor faz os exercícios, faz as coisas triviais de um jeito complicado para parecer que ele está fazendo alguma coisa e deixa as coisas não triviais para você. Então, para isso, precisamos de um casinho tal que o rabo, a partir do K, os YN, tais que N é maior ou igual a M é maior ou igual que K, esteja contido em A. É isso que a gente quer. Só que a gente sabe que o A contém um rabo da sequência. E a sequência tem mais gente. Então, o que a gente sabe é, existe... Ô, porra. Então, sabemos que existe um K', tal que isso aqui, o X, faltam letras, N maior ou igual, K é uma merda, N'. X entra aqui, N maior ou igual que N', tá todo dentro do bar. Beleza. Só que aí, o que acontece? Como YN é subsequência do XN, acontece que para cada casinho, YK é igual a XNK, com essa correspondência aqui, KNK, estritamente crescente. Então, se você pega o K como sendo N', aí agora ficou ruim, porque vai ficar N, tipo... Eu não... S, porra, agora você foi muito foda. S', pronto. S... S maior ou igual que S'. Então, nota que se a gente pega como é crescente, se você faz S maior ou igual que S', então quando você faz o N do S, isso aqui é maior ou igual que o N do S', só que em particular, o próprio N do S' é maior ou igual que o S'. Porque é crescente, então, ó, para K igual a zero, o K é pelo menos zero. Então, o N0 é pelo menos zero. O 1, ele, como é maior que o zero, ele tem que ser estritamente maior que o N0. Então, se o outro zero é maior que zero, ele tem que ser pelo menos maior ou igual que 1. Então, por indução, o fato disso aqui ser estritamente crescente te dá, em particular, que o NK é pelo menos K para todo K. Você tem isso por indução, quando a função é estritamente crescente. Ou então acabou, porque se você pegar... E isso aqui está te falando que quando você faz os Ys S com S maior ou igual que S', isso está contido nos... Agora é bom usar o K. Agora é um bom momento para usar o K. K maior ou igual que S', isso aqui está dentro dos XS com S maior ou igual que S', e isso está dentro dos As. Isso aqui acontece porque o YK, ele é um X NK, com esse NK sendo maior ou igual que o NS', que é maior ou igual que S'. Então, esse cara é um dos XS que aparece aqui. Então, quando você tem uma subsequência e olha
o filtro da sequência e o filtro da subsequência, o filtro da subsequência ele é maior. Então, isso ajuda a gente a enxergar isso de uma outra forma, né? Isso aqui é o análogo de você dizer que se uma sequência converge para um ponto, então toda subsequência converge para aquele ponto. Isso é o análogo via de filtro disso. Já que conter é ser subsequência, se alguém contém, então converge para os mesmos lugares que o cara que ele contém. Usa dessa forma, supõe que, que a sequência xn converge para um lugar, então a subsequência também converge. É um jeito de você... Isso aqui está generalizando esse fato. Agora, não vale a volta? Não vale a volta. Não é verdade que se eu tenho duas sequências que satisfazem isso, então essa é a subsequência dessa. Tome YN como sendo 00, 11, 22, 33. Eu tenho que fazer assim, desculpa. Reticências. Eu tive que fazer isso. Tá, tudo bem, não teve graça. Teve um pouco, mas enfim. Eu tô repetindo os termos. Tá. Toma essa sequência aqui e essa sequência aqui. 0, 1, 2, 3. Então, vocês concordam que essa sequência não é subsequência dessa? Né? Não pode ser porque os termos aqui não se... Essa aqui é subsequência dessa, mas essa não é subsequência dessa. Porque aqui você não está repetindo ninguém. Tá? Então não tem como repetir. Mas, então, ó. Embora YN não seja subsequência de Xn, ocorre essa coisa aqui. Na verdade, eles são iguais. Porque se alguém contém um rabo dessa sequência, ela contém um rabo dessa, porque os rabos dessa sequência, o rabo é a imagem da sequência, não é a sequência em si. Então, trava um índice. A partir desse índice, aqui trava o índice 1, 2, 3, 4, 5. Trava o quinto índice. A partir daqui vai ter tudo uma hora igual que 2. Mas isso também corresponde a um certo rabo dessa sequência. Então, essa aqui tem rabos repetidos, mas todos os rabos que aparecem aqui são os que aparecem aqui, todos os rabos que aparecem aqui aparecem aqui. Então, gera o mesmo filtro. Então, você tem esse preço a pagar se você quiser usar subnets com o jeito que a gente vai definir, que é a ideia de que toda subsequência vai ser uma subnet no sentido da sequência, mas nem toda subnet de uma sequência é uma subsequência, no sentido clássico, tá? Mas é que para as coisas que a gente vai fazer, inclusive adiante, como a gente quer fazer uma correspondência entre filtro e net, o melhor jeito de definir o que é uma subnet
é usar essa ideia. Então, definição, diremos que Y alfa é subnet de XD se quando você pegar o filtro gerado pela net XD, ele estiver contido no filtro gerado por essa net aqui. E aí, o legal de você definir subnet desse jeito é que aí agora você fica com a versão desse exercício para nets é a seguinte. Se XD converge para X e Y alfa é subnet de XD, então Y alfa converge para X também. Que é essencialmente você olhar que a definição de subnet está te falando isso, mas se você está dizendo que esse aqui converge é porque o filtro de vizinhança está aqui dentro, mas se o filtro de vizinhança está aqui dentro, então está dentro desse também. Então esse aqui também converge. Diferente. Por isso que eu até troquei o índice. Aqui eu coloquei alfa, que é D, o conjunto de índices pode ser diferente. Tá? Não precisa ser o mesmo. Ele vê as características da funçãozinha H que você está colocando na de função final. Com final, aham. Aí fala subnet, com posição de função final, com net. É equivalente isso? Então, no livro, essa definição de subnet, vou colocar de AA, é uma definição de subnet de dois gregos, que o início do nome deles é com a letra A, mas eu não sei nem pronunciar, não sei o que, Ardenais, alguma coisa assim, Ardenae, não sei como que é a pronúncia, que é uma noção de subnet que ela é feita para quê? Para conversar diretamente com o filtro. A ideia dela é pegar o que... é simplesmente você retraduzir via filtro. É isso. Tem outras definições, tem definição de subnet de Willard, tem definição de subnet de Cayley, tem essa definição de subnet que você falou, e em geral, ser subnet num tipo implica ser subnet em outro. Mas assim, todas as versões de subnet que você encontra vão implicar essa. O problema é que você não vai ter equivalências do tipo um cara é subnet num sentido, sem somente ser subnet no outro. Isso você não vai ter. O que você vai ter é equivalência de resultado. Uma coisa que se eu provei usando subnet nessa definição, vai ser equivalente a provar usando subnet nessa outra definição. Isso você consegue. É meio chato você checar todos os tipos, mas se vocês quiserem ver, sugestão... Handbook of Analysis and its Foundations. Handbook of Analysis and its Foundations. Que foi o desgraçado que me fez começar a gostar mexer com essas coisas. Ele analisa a relação entre vários tipos de subnet. Em particular, esse que você falou, Rodrigo, que é você definir uma função
cofinal entre os conjuntos dirigidos e pedir que ela seja composição, é isso, né? Essencialmente. Ele é o mais restritivo. Então, se é subnet nesse sentido, vai ser em todos os outros. Eu tenho quase certeza que é isso. Só que aí o que acontece? Às vezes, para algum tipo de argumento, se você supõe que tem uma subnet nesse sentido, você não vai conseguir traduzir exatamente para filtro desse jeito. Esse aqui ele é feito de tal forma que a tradução é automática. É quase como se tivesse falando de filtro. E nessa outra definição, você pega esse contra-exemplo aí, porque o que ele faz é pegar puramente essa citaçãozinha cara. E poderia não fazer sentido a volta nesse caso. Mas eu não sei se eu entendi o que tá pegando, como assim? O que ele mostrou nesse contra-exemplo aí fica a volta não vale. Nem toda subnet é subsequência. Então, nessa outra definição, toda subnet vai... Eu acho que vai. Porque você vai exigir que... não vai. Porque, a não ser que você pega uma sequência. Então, ela é uma net que o conjunto dirigido tem a ordem dos naturais usual. E o outro é uma sequência que tem... Aí, pedir que seja cofinal é pedir que seja estritamente crescente. Vai ser equivalente. Aí sim, nesse caso, nessa definição de subnet cofinal que você pegou nesse livro, você vai ter que uma sequência é subnet de outra sequência, sem somente se ela é subsequência. Vai valer. Mas, digamos assim, se você está num lugar onde você possivelmente vai trabalhar mais com sequências, faz sentido você usar essa definição. Num lugar onde você talvez vai trabalhar mais com filtros, faz mais sentido você usar essa. Tá? Então, agora, mas em particular, veja que a gente consegue uma direção. Se você tem uma subsequência, ela é subnet. Tá? Então, em particular, se a sua sequência converge para um ponto, então toda subsequência converge para o mesmo ponto por ser subnet também. Então, esse resultado a gente não perdeu. Esse para subsequência ainda vale. Tudo bem? Então, com isso, a gente passa a ter um pouco mais de sentido discutir a definição de compacidade. Deixa eu ver, as horinhas, 11h40. Então, montão de coisa. É isso mesmo. Definição. Diremos que X é compacto se uma das duas coisas equivalentes ocorrer. Você pode pedir que todo filtro próprio está contido num filtro próprio que converge e a outra coisa é que toda net tem subnet que converge. Que essa afirmação é equivalente a essa, é um exercício, vocês podem pensar. Mas essa vai ser a nossa definição oficial de compacidade, não vai ser via coberturas abertas.
Já já a gente vê por que é equivalente. Eu não queria fazer isso com muita pressa. Mas a moral da história é que a gente está tentando motivar a coisa por um viés de convergência. Então, a gente viu que pedir que tudo converja é uma merda. Mas agora eu não estou pedindo que tudo converja. Eu estou pedindo que, se eu tenho um filtro próprio, então existe um G próprio, tal que o F está contido em G e o limite de G é diferente de vazio. Ou seja, esse filtro converge para algum lugar. E eu não tenho a garantia de que se um filtro maior converge, então um filtro menor converge. É a direção contrária que eu tenho. Trivia. Spoiler? Não spoiler porque eu não vou falar disso, mas se você estiver num espaço que é métrico ou num espaço que é uniforme, tem uma terminologia lá que faz sentido falar que é filtro de Cauchy. Num filtro de Cauchy, se esse cara é um filtro de Cauchy e ele tem um superfiltro que converge, o filtro de Cauchy converge. Que é o análogo do, se uma sequência de Cauchy tem subsequência que converge, então a sequência de Cauchy converge. Então, essa coisa de um superfiltro, um filtro que contém seu análogo de subsequência, ele se ramifica assim bem longe, tá? Mas isso é só curiosidade. Tudo bem até aqui? Tá digerível? Tá aceitável? Ok. Então, agora eu vou... Vamos ver a seguinte coisa, então. Então, sei lá, situação. Se X é compacto, vamos fingir que é uma situação real. Se X é compacto e F é um filtro próprio, que não converge, como encontrar um filtro G que contém F e tal que G converge? Um filtro próprio. Né? Porque aqui eu não disse como que eu encontro, eu disse que existe. Assim como na definição de compacidade sequencial em análise, toda sequência tem subsequência convergente. Como que eu encontro essa subsequência? Foda-se. Ela existe. Na definição de compacidade via coberturas abertas. Toda cobertura por aberto tem subcobertura finita. Que subcobertura finita é essa? Foda-se. Mas aqui, ainda assim, a gente pode se perguntar, ok, eu tenho um filtro que não converge. Mas a coisa está me falando que vai existir algum filtro que contém ele e converge. Agora, beleza. Tem acho que é um exercício que inclusive está na lista, acho que é o que é obrigatório. Tem um que é a equivalência do que é ser ultrafiltro. Então, assim, se esse F, por acaso, se este F fosse maximal na família dos filtros próprios, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo,
Aqui está o filtro, que é uma família de subconjuntos, e aí aqui eu tenho o filtro trivial, que é todo mundo. Esse é o filtro não próprio, é o filtro impróprio. Se eu digo que ele é maximal na família dos filtros próprios, eu estou falando que se alguém tiver aqui maior ou igual a que esse, então ou esse cara é esse, então nunca conteve propriamente, era o próprio, ou é porque não é próprio, é porque é esse. Então não tem ninguém no meio, ele é maximal. Ele não é máximo porque você pode ter outros filtros aqui do lado com a mesma propriedade. Tem outros filtros que estão no finzinho da árvore. Quando eu tiro o máximo trivial, eu estou com várias folhinhas. Então em cada galho ele é o último. Mas esse aqui não se compara com esse, nem esse com esse. É maximal. Mas eu estou dizendo, então, se esse filtro F fosse uma coisa desse tipo, maximal, então ele teria que convergir. Porque eu estou dizendo que todo filtro próprio está contido num filtro próprio que converge. Se esse cara não converge, mas ele não está contido em nenhum outro filtro próprio, ferrou. Então, se ele é maximal, ele tem que convergir, porque não tem nenhum outro diferente dele que possa fazer isso por ele. Então, se este F fosse maximal na família dos próprios, dos filtros próprios, então F convergiria. Convergiria. Em particular, isso aqui está falando, usando a notação da lista, que se um espaço é compacto, então todo ultrafiltro converge. Que é ultrafiltro é ser filtro maximal. Então todo ultrafiltro converge. O que a gente vai ver daqui a pouco é que vale a volta. Se todo ultrafiltro converge, então o espaço é compacto. Mas a ideia da construção eu vou fazer dessa situação aqui. Mas então, suponha F não maximal. Daí, o que acontece? Algum exercício assegura, eu não lembro qual é o número do exercício, assegura um A0 contido em X, tal que tanto o A0 quanto o X menos A0 não pertencem a F? É isso. Mas eu só quero saber se é por esse caminho que eu sigo. Tu vai querer... Estendo. Você vai pegar esse medido com azul, com esse azul, né? Eu só me deu um branco agora. Tá, entendi. Tem uma condição, mas isso que você falou, vou fazer isso que você falou mesmo. Mas tem uma condição naquele exercício da equivalência de ser maximal. O exercício é assim: maximal é equivalente, sem somente ser o filtro, ele é primo para todo A contido em X. Não, essa é a dualidade. Ou A pertence ao filtro, ou X menos A pertence ao filtro. E aí tem a terceira condição, que é a da interseção. União, né? Isso, que é o primo, exatamente. Sempre que eu consigo isso aqui, então um tá, ou o outro tá. É um que para mostrar que essas três coisas são equivalentes. Então, em particular, o filtro ser maximal é equivalente a essa condição.
Se ele não é, então, porque existe alguém que tanto o alguém quanto o complementar do alguém não está no filtro, certo? Mas observa o seguinte: se A não pertence ao filtro, então, quando você faz o complementar dessa coisa e toma a interseção com qualquer Fzinho, isso é diferente de vazio para qualquer Fzinho que pertence ao filtro. Por quê? Se fosse vazio, se x menos A interseção com F é vazio, então é porque o F está contido no complementar do complementar. Então, se o F não intercepta isso, é porque o F está dentro do complementar disso. Só que esta porra é A. E como é um filtro, se o A contém alguém do filtro, então o A pertence a F. Mas então isso aqui implicaria que o A pertence a F. F de fudeu. Tipo, não rola. Então, e da mesma forma, se você tem o x menos A não pertencendo a F, então A interseção F é diferente de vazio para todo F que pertence ao filtro. Show de bola! Mas isso está falando para você o seguinte: esse filtro F, o Azinho que eu encontrei, tanto o A quanto o complementar dele intercepta todo mundo. Então eu posso acrescentar esse conjunto e ganhar um filtro novo, fechando por interseções e uniões finitas. Eu posso acrescentar esse cara novo e ver o que acontece. Então, essencialmente, eu tenho uma família de... É como se eu tivesse uma família de coisas. Então, eu estou com um filtro aqui. E aí eu encontrei um certo tipo de animal que intercepta todos eles. Eu posso agora, claro, esse desenho não está servindo, não captura exatamente a ideia, mas aí se eu interceptar esse cara com todos os caras do filtro, eu tenho uma outra coisa que pode gerar um filtro que vai conter. Então, essencialmente, eu fico nesse cenário aqui. Eu estou com esse filtro F e descobri dois caminhos. Eu posso pegar o filtro, eu posso pegar isso aqui e fechar. Eu posso pegar isso aqui e fechar. E vão ser filtros que contêm o filtro original. Se esse filtro convergir, ótimo, eu encontrei um filtro que converge, que alegria, mas poderia ser que esse cara ainda não convergisse. Tipo, se eu tivesse certeza que eu cheguei no maximal, eu teria certeza que ele converge. Se eu chego no maximal, converge. Mas, inclusive, dá para provar que isso aqui não vai ser... Se você faz isso inumeráveis vezes, num conjunto, numa situação não trivial, você ainda não chegou no maximal. Mas você pode, e sempre, como esse aqui não é maximal, você tem duas escolhas aqui, tem duas escolhas aqui. Aqui você vai ter mais duas escolhas, mais duas escolhas, mais duas escolhas. E você pode ir fazendo isso, depois que você fizer isso inumeráveis vezes, você ainda vai ter inumeráveis filtros que estendem esse cara e nenhum deles maximal. Você pode continuar. E você continua. Mas acontece o seguinte:
a quantidade de subconjuntos disponíveis para você fazer isso está limitada pela quantidade de subconjuntos do X. Então você não pode fazer isso até esgotar o universo dos conjuntos. Por mais que seja infinito, você vai dando passos transfinitos, que seja, você vai dando passos além do infinito, né, mas bem ordenados. Uma hora, para algum cardinal infinito, isso vai ter que acabar. Então, em algum momento, você chega numa coisa que não tem mais candidato para acrescentar. Então, é porque você chegou num maximal. Fazer isso desse jeito é uma merda, porque você vai ter que fazer essa construção usando recursão transfinita. Mas tem um jeito que você... Existe uma coisa, recursão de bolso. Você pega toda a informação de recursão, que ia ser uma árvore filha da puta, infinita, do caralho. Você pega esse negócio, joga os ordinais embaixo do tapete, joga a recursão transfinita embaixo do tapete, e em cima do tapete está escrito lema de Zorn. Que é o jeito que você faz. Então, com o lema de Zorn, a gente prova isso aqui. Que horas são, por gentileza? Meio-dia cravado? Porra! Legal. Teorema. Também conhecido como lema de Zorn. Não, eu não vou provar o lema de Zorn, desculpa. Esse é o lema do ultrafiltro. Lema do ultrafiltro. Todo filtro está contido num filtro, todo filtro próprio está contido num filtro próprio maximal. Maximal entre os próprios. Em outras palavras, está contido num ultrafiltro. Filtro próprio maximal entre os próprios, ultrafiltro. Tá, então, para isso a gente vai apelar para o lema de Zorn. Vou recordá-los do que é o lema de Zorn, enunciado. Por que ele é trivial, em algum sentido? Isso aqui tem lema de Zorn nessas árvores. Então, demonstração. Demons, tá? Ok. Vamos apelar para o lema de Zorn, também conhecido como axioma da escolha, também conhecido como todo espaço vetorial tem base e assim vai. Que é o seguinte, lema de Zorn, toda ordem parcial, não, vou colocar assim, seja P diferente de vazio, ordem parcial, se toda cadeia... O que é uma cadeia? É um subconjunto totalmente ordenado. Se toda cadeia tem limitante superior, toda cadeia de P tem limitante superior, então P tem maximal. Vocês todos já viram o lema de Zorn algumas vezes na vida de vocês, eu acho. Nessa fase da vida, né? Álgebra linear, etc. Qual é a ideia, né?
Uma ordem parcial afetivamente, no nosso coração, a gente pensa numa ordem parcial como sendo uma árvore. Uma árvore ou várias árvores, mas pensa que é uma árvorezinha. Árvore. Ela não precisa ter menor elemento, então árvore e floresta é a mesma coisa, né? Isso é piadinha de grafos. Mas tá. Ok. Então, eu tô aqui com uma ordem parcial. Uma cadeia nesta porra é um diabo onde todas as coisas na cadeia são comparáveis entre si. Então, é como se fosse uma linha, é um subconjunto que é linear no sentido da ordem. Então, quaisquer dois caras que eu pego na cadeia são comparáveis. Então, por exemplo, isto é uma cadeia, isto é uma cadeia, isto é uma cadeia. Eu peguei é um caminho linear que você faz na sua árvore. Agora, limitante superior é alguém que está acima do conjunto. Então, essencialmente, eu estou falando que toda cadeia tem alguém que está maior ou igual que todo mundo na cadeia. Beleza. Maior é igual. Limitante superior é maior ou igual. E o que eu estou falando é que P vai ter um elemento maximal. É um momento a partir do qual não tem ninguém maior do que aquela coisa. Não significa que ele é maior que todo mundo, mas não tem ninguém maior do que ele, estritamente maior. Então, você começa pegando... Por que isso é trivial? Porque árvores têm folhas. Por isso que eu falei que está ali. Esse elemento maximal é a folha da árvore. Então, você começa em algum momento na árvore. Esse momento na árvore que você começou é uma cadeia. Tem limitante superior, a ele mesmo, por exemplo. Se ele for maximal, ótimo. Se ele não for maximal, porque tem alguém maior que ele. Agora, quando eu olhar isso aqui, esses dois formam uma cadeia. Essa cadeia tem um limitante superior. Nesse caso inicial, esse próprio cara é limitante superior. Se esse for maximal, acabou. Se não, não sei o quê. Imagina que aqui tem uma... Imagina que fui fazendo isso inumeráveis vezes. Essa coisa que eu fiz é uma cadeia. Esses pontinhos. E vai ter, e por hipótese, eu estou afirmando que essa ordem é tal que tem um limitante superior. Pode ser que esse limitante superior tenha aparecido aqui mesmo. Mas, de qualquer forma, tem alguém na ordem que está acima de toda essa galera inumerável que veio. Se esse cara aqui for maximal, ótimo. Mas se ele não for maximal, então é porque tem alguém depois. E aí eu posso recomeçar o processo. E quando eu olhar isso aqui, isso ainda é uma cadeia que me permite usar a hipótese de que tem um limitante superior e recomeçar o processo. Então, quando eu vou olhando a família dos limitantes superiores dessas cadeias, o fato de eu sempre poder escolher alguém lá dentro, vai me permitindo dar esses passos. Em algum momento, como isso é um conjunto, o universo dos conjuntos, ele é maior do que qualquer conjunto das partes, tem uma hora que isso acaba. Esse momento onde você não consegue dar mais nenhum passo, é porque você chegou num limitante superior que não tem como não ser maximal, porque acabou a quantidade de gente disponível. Você já esgotou tudo que dava. Então, esse animal é uma folha, é um maximal. Então, lema de Zorn é essencialmente a aplicação do axioma da escolha para jardinagem. É essencialmente isso. Tipo, você está vendo que vai ter folha. Então, por isso que depois que você estuda um pouquinho dessas paradinhas de recursão e tal, aquela piadinha do Jerry Bona fica bem sem graça.
que assim, o axioma da escolha é obviamente verdadeiro, o teorema da boa ordenação é obviamente falso, e quem sabe dizer qualquer coisa sobre o lema de Zorn? Que é uma piada que todas essas coisas são equivalentes, só que numa primeira olhada o axioma da escolha parece muito óbvio, o teorema da boa ordenação parece muito falso, e esse negócio é muito estranho. Mas se você para pensar, não é estranho. Você está só falando que você está ramificando as coisas de tal maneira que esses diabos sempre sempre conseguem colocar um limitante superior. Esse fato de você sempre conseguir colocar um limitante superior, uma hora acaba. Então é porque quando acaba, esse limitante superior é um elemento maximal. Não é horrível. Mas aí fica essa coisa de que é uma máquina estranha, mas ele é bem intuitivo, eu acho. Mas enfim, foi minha propaganda do lema de Zorn. Tá? Vocês gostaram muito dessas coisas? Peçam uma optativa de teoria axiomática dos conjuntos. Eu estou fazendo propaganda disso agora. Da optativa é muito bom, cara. Só coloco lista, não preciso ficar colocando prova, botar terror, aquela coisa assim. Tá de boa, todo mundo é amigo, eu gosto de optativa. Bom, tá, mas então, lema de Zorn é isso. O que a gente faz? Agora, para aplicar o lema de Zorn nessa porra, a gente precisa de uma ordem parcial, não vazia. Desculpa. Por que a ordem tem que ser não vazia? Porque é toda a cadeia. E o vazio em particular é uma cadeia. Então, como a cadeia vazia precisa ter um limitante superior, você precisa que a sua ordem seja não vazia. Então, quando vocês encontrarem lema de Zorn, assim, seja P diferente de vazio, ordem parcial, a pessoa está supondo que é não vazio só para você não ter o trabalho de provar que não é. Porque não vai é falso para o vazio o lema de Zorn, porque tem uma cadeia lá que não tem limitante superior. Em particular, a única cadeia que existe lá não tem limitante superior. Mas tá, então a gente precisa de uma ordem parcial. Seja P a família Gzinho dos G próprios, filtro, né? G, filtro próprio, tal que o F está contido em G, contido igual, ordenado pela inclusão. Ordenado pela inclusão. Aproveitar que o Germa não está aqui, né? Senão, não é parcialmente ordenado? Parcialmente ordenado, totalmente ordenado. É um tracinho de diferença, é a mesma coisa. Tá? Então, ordem para mim ela pode ser estrita ou parcial. Tipo, a menos de você colocar um tracinho, tá ótimo. Então, é ordenado pela inclusão. Esse P é diferente de vazio, porque o próprio F pertence a P. Quem é F? É um filtro próprio que a gente fixou aqui no começo. Então, fixo um filtro próprio, pego a família de todos os filtros que o estendem. Agora, se você pega C, uma cadeia em P, isto é uma família de filtros em P, tal que para todo G e H que você pega nessa família, ou você tem que o G está contido em H, ou o H está contido em G. É isso que significa ser cadeia. Quaisquer dois são comparáveis. Agora, se você está com essa coisa, se isso é uma cadeia, agora note que
Quando você fizer isso aqui, a união dos Gzinhos que pertencem a essa cadeia, isso pertence a P. Vamos ver. F está contido em cada um desses Gzinhos, em cada um desses Gs. Então, F está contido na união. Agora, isso aqui vai ser filtro, porque se você pega dois caras dessa união, então um desses caras pertence a um desses Gs e o outro pertence a outro G, um G'. Só que ou o G está dentro do G' ou o G' está dentro do G. Então esses dois caras que você pegou estão dentro do mesmo filtro. Então a interseção vai estar dentro desse mesmo filtro, mas então a interseção está na união. Foi. A mesma coisa para mostrar a inclusão. Então isso aqui é um filtro que contém o F. Falta ver que é próprio. Mas para não ser próprio, o vazio teria que pertencer aqui. Se pertence aqui, pertence a algum desses Gs. Mas todos esses são próprios. Então, isso é de fato um animal que está em P e, por construção, G é menor ou igual que essa porra. Vou colocar assim, H. Para todo H que pertence a C. Então, é um limitante superior. Pelo lema de Zorn, tem um elemento maximal. Tem um filtro próprio que não está... ele é maximal aqui. Então, nenhum outro filtro próprio pode conter esse elemento maximal. Mas, então, ele em particular é maximal. Não tem nenhum... Qualquer outro filtro que o contivesse também tem que conter F. Então, qualquer cara maior que ele estaria em P. Então, acabou. Pelo lema de Zorn. Qualquer maximal de P serve. Então, a gente chega... Então, se eu tenho um filtro próprio num espaço compacto, eu posso ir nesse processo, eu tenho certeza que eu vou encontrar, eu tenho certeza, usando a questão das coisas, eu tenho certeza que eu vou encontrar, de fato, um ultrafiltro que o contém, e que é um ultrafiltro convergente. Em particular, meio de 16, tá bom? Isso dá pra gente essa caracterização aqui. Corolário. X é compacto. C e somente C. Todo ultrafiltro converge. A gente já sabia que se é compacto, então todo ultrafiltro converge. Mas se todo ultrafiltro converge, dado um filtro próprio aqui dentro, eu sei que esse filtro próprio está dentro de um ultrafiltro, pelo lema do ultrafiltro. Se todo ultrafiltro converge, então eu mostrei que todo filtro está dentro de um filtro que converge, então é compacto. A versão com net, ela usa a noção de net universal, ou ultranet, que é um negócio muito merda. Tipo, net é bem legal para umas coisas, mas quando você tenta usar elas para substituir ultrafiltro, fica um negócio meio nada a ver, assim, meio bem roubado. Tipo, é essencialmente um jeito de você falar de ultrafiltro sem falar de ultrafiltro. Você não ganha tanta coisa assim, então nem vou mencionar. Agora, com isso, o que daria para fazer, sei lá, em questão de 20 minutos? Que eu não vou fazer, a aula acabou. Provar o teorema de Tikhonov. Pá! Produto arbitrário de compactos a compacto. Com um tirão, assim, não é um produto finito, é produto arbitrário. Sai. Então, o que eu vou fazer? Na próxima aula, eu vou provar o lema do ultrafiltro, discutir algumas consequências, tirar algumas outras equivalências de compacidade e ver o que dá.
talvez discutir exercícios dos que eu pedi para entregar, se vocês quiserem discutir alguma coisa, a gente vê isso, tá? Mas aí vai ser uma viagenzinha rápida, assim, com opacidade. Talvez uma caracterização ou outra diferentona, mas é isso. E aí a gente vai vendo como vai. Tudo bem? Obrigado. Bom final de semana.